Senhores vereadores, boa noite. De acordo com o regimento interno, em nome de Deus, declaro aberta a 68ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis. Peço à secretária que faça leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira sessão da 67ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis, realizada aos 13 dias do mês de abril de 2020. Aos 13 dias do mês de abril de 2020, às 17 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal de Sabinópolis na primeira sessão da 67ª reunião ordinária, tendo respondido à chamada todos os vereadores da Casa, com exceção do senhor vereador, primeiro secretário, Adilande Cringel de Pinho. Devido à ausência do primeiro secretário, o senhor presidente convidou o senhor vereador, segundo secretário, Adriano Miranda de Figueiredo, para tomar assento à mesa. Havendo número legal, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou aberta a reunião, solicitando que fosse lida a ata da reunião anterior, que, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. A ordem do dia é referente à apresentação de projetos de origem do Executivo, sendo projeto de lei complementar do Executivo, número 10 de 2020, que dispõe sobre modificação de anexo 1º da Lei 1777/2007, a fim de criar 4 vagas de técnico de enfermagem no plano de cargos, carreiras e vencimentos no município de Sabinópolis, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 11 de 2020, que dispõe sobre o reajuste dos servidores inativos e pensionistas do município de Sabinópolis, segurados do IPRES, que não se enquadram nas regras de direito à paridade. Projeto de lei do Executivo número 12 de 2020, que dispõe sobre o reajuste dos servidores inativos e pensionistas do município de Sabinópolis. Projeto de lei do Executivo número 13 de 2020, que autoriza a utilização dos recursos recebidos a título extraordinário e da outras providências. Após a apresentação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão, a realizar-se às 17h30 do mesmo dia. Segunda sessão. Como ordem do dia, primeira discussão e votação de projetos de lei de origem do Executivo, descritos na ata da primeira sessão, o senhor presidente colocou os projetos para apreciação do plenário. Referente ao projeto de lei complementar do Executivo número 10 de 2020, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Referente ao projeto de lei do Executivo número 11 de 2020, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Referente ao projeto de lei do Executivo número 12 de 2020, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Referente ao projeto de lei do Executivo número 13 de 2020, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a votação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a terceira sessão a realizar-se às 19h do mesmo dia. Terceira sessão. Como ordem do dia, segunda discussão e votação de projetos de origem do Executivo, descritos na ata da primeira sessão, o senhor presidente colocou os projetos em discussão, seguido de votação, tendo sido o projeto de lei complementar do Executivo número 10 de 2020, o projeto de lei do Executivo número 11 de 2020, o projeto de lei do Executivo número 12 de 2020
e o projeto de lei do Executivo número 13/2020, aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Coloco o ato em discussão. Se alguém quiser fazer alguma correção, alguma inteira. Coloco o ato em votação. O ato foi aprovado por unanimidade. A ordem do dia é referente à apresentação e discussão e votação de projeto de origem do Executivo, sendo esses projeto de lei do Executivo número 14/2020 e projeto de lei do Executivo número 15/2020. Solicito, senhora secretária, que faça leitura do projeto de lei número 14 de 2020. Projeto de lei número 14, de 14 de abril de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável. Álvaro de Pinho Barroso, presidente. Adriano Miranda de Figueiredo, vice-presidente. Marcelo Augusto de Siqueira, relator. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas deu parecer favorável. Marcelo Augusto de Siqueira, presidente. Reginaldo Pereira Costa, vice-presidente. Fernando da Costa Chaves, relator. A Comissão de Administração e Obras Públicas deu parecer favorável. Adilande Cringel de Pinho, presidente. Flaviano de Pinho Amaral, vice-presidente. E Rafael da Conceição Oliveira, relator. Passo a palavra ao senhor presidente de Comissão de Legislação, o vereador Álvaro de Pinho Barroso. Eu queria dar uma boa noite aos nobres colegas, em nome do nosso presidente, Aderaldo José Ribeiro. Esse projeto é sobre a lei de diretrizes orçamentárias, né? A gente precisa votar esse projeto para que a prefeitura, então, encaminhe a lei orçamentária anual. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é como se fosse um geral. Ela não especifica em que vai gastar o recurso em 2021. Né? Ela especifica, de certa forma, por bloco. Na saúde vai gastar tanto, a previsão de gastar tanto, na educação tanto, mas não especifica certinho, assim, item a item. A especificação vem na Lei Orçamentária Anual, que é no final do ano. Ela faz parte dos três modos de orçamento, que é a PPA, o Plano Plurianual, que é feito de 4 em 4 anos, e anualmente a gente tem que fazer a LDO, que é no meio do ano, e a LOA, que é no final do ano. Então, não tem muito ficar explicando não, viu, presidente? É isso, tá? Só isso. Desfavorável. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vice-presidente da mesa, vereador Marcelo Augusto Siqueira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Uma boa tarde aos ouvintes da 104.9, né, que estarão nos ouvindo amanhã. Eu não sei se a reunião vai ser transmitida, né, senhor presidente, mas... tá. Tá bom. Então, senhor presidente, o Álvaro já explicou bem, explicado o projeto aqui, não tem nada a questionar, não, sou favorável ao projeto. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração, primeiro secretário da mesa, vereador Adilande Cringel de Pinho. Boa noite, senhor presidente, boa noite, novos colegas, boa noite ao nosso secretário Daniele, boa noite ao Marcelo, que presta serviço nessa casa. Olha, quanto ao projeto, o novo colega Alves explanou muito bem o projeto, não tem nada a falar sobre o projeto, né? Foi muito bem explanado o novo colega, não tem dúvida nenhuma, é um projeto constitucional, legal, favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Adriano Miranda de Figueiredo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Boa noite, Dani, secretário aqui da Câmara, ao Marcelo, pelo serviço nessa casa. E boa tarde aos ouvintes da 104.9, que estão nos ouvindo aí. Contra o projeto, favorável, senhor presidente.
Passo a palavra ao senhor vereador Fernando da Costa Chaves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Daniela, secretária. Boa noite, Marcelo, que presta serviço nessa casa. Quanto ao projeto, senhor presidente, favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Flaviano de Pinha Amaral. Alô. Boa noite, presidente, nobres colegas, secretária Dani, Marcelo. Quanto ao projeto, favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Rafael da Conceição Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Como o nobre colega Álvaro explanou o projeto muito bem, presidente, favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Senhor presidente, boa noite. Em nome do senhor, cumprimento os nobres colegas. Quero cumprimentar aqui o Marcelo, que presta serviço a essa casa. Uma boa noite. A nossa secretária, a senhorita Daniele. Uma boa noite e agradeço aí pelos serviços atendidos. Bom, esse projeto ele é um resumo do plano plurianual, né? Esse projeto é as diretrizes, os objetivos de metas da administração, da gestão pública no exercício de cada ano, para rever as questões das despesas e receita, o que arrecada, né, a corrente líquida. Eu não concordo só com os 25% de crédito suplementar. Para mim, eu vejo como um cheque branco, né? Eu acho que o que seria ideal, 15%. Então, eu sempre fui ao contrário nessa questão aí do crédito suplementar, porque quando a gente dá a oportunidade para o executivo este valor maior, não passa por essa casa a avaliação, né, por nós, por exemplo, sobrou dinheiro lá na infraestrutura, dou um exemplo, R$1 milhão, e aí precisa fazer uma transferência para outra secretaria. Então, estou só dando um exemplo. Aí, neste caso, passaria aqui para a gente fazer uma aprovação, como já aconteceu algumas vezes, né, dentro desse mandato nosso. Então, eu não concordo com esse 25%, concordo com 15%. Coloco o projeto de lei do Executivo número 14 de 2020 em votação, mesmo que todos tenham proferido seus votos. Aquele que discordar, que levanta e manifesta. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contra. Solicito, senhora secretária, que faça leitura do projeto de lei do Executivo número 15 de 2020. Projeto de lei número 15, de 14 de abril de 2020. Inclui os parágrafos 3º e parágrafo 4º ao artigo 24 da Lei Municipal número 1933, de 30 de novembro de 2011. Dispõe sobre a reestruturação do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Sabinópolis, Minas Gerais, IPRES. Artigo 1º. O artigo 24 da Lei Municipal número 1933, de 30 de novembro de 2011, passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º e 4º, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A nomeação para o cargo de diretor executivo do IPRES deverá atender aos seguintes requisitos. Primeiro, ser servidor pertencente ao quadro efetivo, ativo ou inativo do município de Sabinópolis. Segundo, não ter sofrido condenação criminal ou insídio em alguma das demais situações previstas na Lei Municipal número 1958, de 4 de maio de 2012, observados os critérios e prazos previstos na referida lei. Terceiro, possuir certificação CPA 10 ou CPA 20 e habilitação comprovadas no ato da nomeação, nos termos definidos em parâmetros gerais. Quarto,
possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuaria ou de auditoria. Quinto, ter formação de nível superior. Parágrafo 4º. Os requisitos a que se referem os incisos 1º, 2º, 3º do parágrafo 3º deste artigo aplicam-se aos membros do Conselho Municipal de Previdência e do Comitê de Investimentos do IPRES. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Sabinópolis, 14 de abril de 2020. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deram parecer favorável. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas deram parecer favorável. E a Comissão de Administração e Obras Públicas deram parecer favorável. Coloco o projeto em discussão, passando a palavra ao senhor presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, senhor vereador Álvaro de Pinho Barroso. Senhor presidente e demais colegas, esse projeto é o seguinte. Tem uma lei federal do ano passado, ela é a Lei Federal número 13.846, de 2019. Ela produziu alterações na Lei número 9.717, de 1998, que trata da organização, das regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, o RPPS, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que isso quer dizer? Os institutos de previdência próprio, né, no caso aqui em Sabinópolis nós temos o IPRES, né, que é o Instituto de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Sabinópolis, eles têm que seguir essas regras desta lei federal. Tá? E aí, toda essa lei municipal que nós estamos votando agora, ela está de acordo com essa nova regra pela lei federal. Acontece que uma reunião que teve do Conselho Fiscal e Conselho Gestor do IPRES, aí é uma reunião do Conselho do IPRES, aqui do nosso município, eles, então, fizeram uma ata, né, e fizeram um pedido ao Executivo, ao Prefeito, que enviasse um projeto de lei, que teria que enviar de qualquer forma para fazer as adequações perante a lei federal, mas que incluísse nessa lei de que o diretor do IPRES, o presidente do IPRES, que hoje é um cargo de livre nomeação do prefeito, pudesse ser um cargo em que somente fosse ocupado por alguém que seja servidor efetivo do município, seja ele ativo ou inativo. Né? Quer dizer, o prefeito que quiser nomear, poderia nomear um servidor aposentado. Né? Então, para as pessoas entenderem, um servidor que esteja trabalhando, né, ativo, ou um inativo. Então, o prefeito, esse adendo nesse artigo é que é, de certa forma, a novidade, vamos dizer assim. Né? Porque hoje o prefeito pode colocar quem ele quiser. Né? Ele pode pegar qualquer pessoa de confiança dele, né, desde que siga os outros pré-requisitos, ter nível superior, ter os cursos lá de formação de administração, ou de contabilidade, ou de alguma coisa assim, mas ele pode pegar uma pessoa de fora, que não seja do município. E aí, o que o Conselho, então, fez? Fez uma reunião e pediu. Qual que é a justificativa? A justificativa é de que, quando você coloca alguém que é servidor municipal, que tenha todos esses conhecimentos, que consiga preencher todos esses pré-requisitos, pressupõe que essa pessoa ela vai olhar com mais carinho, porque a aposentadoria dele depende daquilo ali. Né? Ele vai estar olhando uma coisa que é dele. Né?
Uma segunda situação é que um servidor efetivo, ocupando o cargo, mesmo que escolhido pelo prefeito, não importa, né? O IPRES, o Instituto de Previdência, não ficaria muito exposto a sofrer uma interferência de fora. Quando fala de fora, do próprio executivo. E aí, eu não estou falando de Sabinópolis, porque aqui, graças a Deus, nós não tivemos esse tipo de problema. Mas é muito comum em institutos de previdência próprios, seja do Estado, seja de municipais ou do Estado, até mesmo Instituto de Previdência da União. Você tem Instituto de Previdência próprio dos funcionários do Banco do Brasil, você tem Instituto de Previdência próprio de funcionários da Caixa, da Petrobras, né? É muito comum você ver diretores, presidentes desses institutos fazendo investimentos de alto risco, e muitas vezes faz um investimento e perde dinheiro. Muitas vezes você vê pessoas que usam, porque os institutos de previdência, no mais que eles, nos estudos, falam que estão fadados a não dar certo no futuro, que a gente reza para não ser verdade, porque eu vou depender dele, aqui você tem Flaviano que vai depender dele no futuro, mas os estudos atuariais que são feitos mostram que, a longo prazo, esses institutos são insustentáveis. Vai chegar num ponto que os institutos não vão ter condição de pagar os próprios aposentados. Então, quando você bota uma pessoa de fora, que vai servir simplesmente a quem colocou ele lá, você dá margem para o cara fazer manobras de investimento errado, de investimento por exemplo, investimento num outro fundo que financiou campanha eleitoral de A ou de B. Então, quando você coloca o próprio servidor da prefeitura para tomar conta disso, você tem, não que todos eles vão ser honestos, porque, né, aquele cara que for corrupto, ele é da natureza dele, não tem jeito. Mas você tem uma maneira de cercar mais isso. Nós já tivemos algumas experiências aqui em Sabinópolis, né, de que, aí eu vou, né, falar assim, nós tivemos experiências de alguns anos, bem anos atrás, de presidente do Instituto de Pré chegar na boca do caixa do banco para sacar dinheiro, né, e o gerente do banco ligar para a prefeitura e falar, olha, tem gente aqui do Instituto de Previdência fazendo uma operação que não é comum e não está autorizada por... Aí, quer dizer, então, olha o risco. Nós já tivemos aqui gente presidindo o IPRES de que fez um poucozinho de farra com o dinheiro do IPRES, né? Era lanche caro todo dia, né? Então, assim, gastos desnecessários, entendeu? Então, os servidores do município que compõem o conselho, né, então eles no conselho fizeram uma reunião e fizeram então esse pedido para o prefeito, que acrescentasse esse inciso na lei, de que para ser presidente do IPRES tem que ser um servidor do município efetivo, seja ele ativo ou inativo. E, por incrível que pareça, eu procurei alguns servidores, porque eu quis saber a opinião deles, né? Porque eu falei assim, se for um pedido deles, realmente eu quero confirmar se realmente foi um pedido desses servidores. E eu vim, então, na prefeitura e conversei com vários deles. Ouvi de um que não estava sabendo que esse projeto estava na casa, e ele, na hora que eu perguntei para ele, ele ficou surpreso, e falou, mas tem esse projeto lá na Câmara? O prefeito mandou isso? Eu falei assim, mandou. Ele falou, você está doido? Tem 20 anos que nós estamos pedindo isso. Até que, enfim, achou um prefeito para fazer isso. Escutei a versão dele, fui em outros, e aí realmente eu percebi que foi realmente um pedido dos servidores, né? E aí eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar com o prefeito, e conversei com ele, e o prefeito foi então e me falou, eu nem estava pensando
de certa forma, ele nem estava sabendo dessa situação, dessa mudança da lei. Claro, nenhum de nós sabíamos, né? Então, quando vier o pedido para readequar a lei, veio esse pedido para colocar esse item de que só um servidor poderia ocupar essa cadeira. E ele, o prefeito, como também é servidor efetivo do município, né, achou que realmente é uma oportunidade, né, de você colocar na mão dos próprios servidores a gestão do IPRES, né, para que não corra risco. Lógico, pode ter pessoas que administram o IPRES que sejam excelentes, que não sejam do quadro da prefeitura? Sim, inclusive nós já tivemos experiência, pessoas que administraram muito bem, né? Mas nós não podemos partir do pressuposto que todos os prefeitos que entrarem que indicar, que todos eles vão ser muito bem qualificados. Pode ser que a gente caia na mão de alguém, igual já aconteceu, de nós termos aí pessoas que realmente não fizeram um bom trabalho e, queira ou não queira, prejudicaram o IPRES durante um período, né? Então, assim, num momento em que nós estamos passando, do ponto de vista previdenciário, e aí eu vou falar uma coisa que pode até assustar alguns colegas servidores, que qualquer coisa, quando se fala em perda de benefício ou perda de direitos, qualquer servidor bate o contra na hora, né? Mas existe um estudo no IPRES que mostra que, num futuro muito próximo, vai ter que ser repensado algumas questões no município, tipo quinquênio, né? Ultimamente nós até votamos aqui, não sei se vocês vão lembrar, não sei se foi no princípio desse ano, foi no princípio desse ano, com a mudança da Previdência lá. Agora, o servidor público que tira licença médica, ele não cai mais no Instituto de Previdência. Ele continua na folha do município. Então, por exemplo, se eu tirasse uma licença médica de 30 dias, eu ficava 15 dias pelo município, a partir daí eu caía no IPRES. Quem pagava a minha licença era o IPRES. Nós tivemos aqui no município, eu não sei qual que é a situação de hoje, mas bem recente, nós tivemos no município servidores de salário de 4, 5 mil reais, que chegou a ficar 2 anos de licença para tratamento psiquiátrico. E o IPRES bancando essa licença. Então, quer dizer, já passou aqui na Câmara. Nós votamos uma lei em que agora esse servidor ele não fica mais por conta do IPRES, ele fica por conta da prefeitura. Então, várias outras mudanças terão que vir. Não adianta a gente correr, não. Então, assim, infelizmente, elas estão vindo picadas. Igual já veio essa, agora está vindo essa outra hoje, com certeza mais para frente virão outras. Mas esse projeto é isso, né? De certa forma, ele cerca a administração do Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Estado para pessoas que realmente são servidoras do Estado, do município. Então, basicamente, é isso, senhor presidente. Tá? Prossigo, passando a palavra ao senhor presidente de Comissão de Finanças, vice-presidente da mesa, o vereador Marcelo Augusto Siqueira. Eu sou favorável ao projeto, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor presidente de Comissão de Administração, primeiro secretário, vereador Edilante Clínio de Pinho. Senhor presidente, nosso colega Alves explanou muito bem o projeto, mas eu gostaria de falar só um comentáriozinho. Isso é uma forma até de valorizar o funcionário público, né? Eu sempre falo e sempre falei que quem dera se 90% do nosso secretário aqui fosse funcionário público, tanto inativo ou ativo. É uma forma de valorizar, né? Parabéns pelo projeto. Tem muitas pessoas, nós temos aí aproximadamente 400, quase 500 funcionários, pessoas de competências, pessoas que poderiam ser aproveitadas de vários setores aí, e por questões políticas, né? Às vezes não assumem alguma secretaria. Então, parabenizar pelo projeto e dizer que, só lembrando aí que eu torço também para quem sabe nas gestões aí, tanto na do doutor Nolê, nas próximas gestões, que aproveite mais o funcionário para assumir a secretaria, que tem muitas pessoas competentes para assumir aí os cargos de confiança da gestão aí. Favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Adriano Miranda de Figueiredo. Favorável, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor vereador Fernando da Costa Chaves. Favorável, senhor presidente.
Passo a palavra ao senhor vereador Rafael da Conceição Oliveira. Favorável, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor vereador Flaviano de Pinha Amaral. Senhor presidente, gostaria só de dizer que eu concordo, sim, que a chance de um funcionário efetivo, né, ativo na carreira ou inativo, aquele que está aposentado, cuidar melhor, com mais responsabilidade, vai esforçar para acertar mais, para manter essa vida plena do IPRES é muito maior. Concordo com isso, parabenizo o prefeito e sou favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Senhor presidente, quando eu estudei esse projeto, me gerou uma dúvida, e aí eu fui tirar essa dúvida, né? Porque aqui é onde tem o parágrafo 3º do inciso 3, possui uma certificação. Eu fiquei numa certa dúvida, que é CPA 10 ou a CPA 20. Aí eu fiquei imaginando o que seria isso. Aí eu fui buscar informação, é um certificado profissional da Ambima. Tem ela na série 10 e na série 20. Então, isso é positivo, porque é um profissional habilitado para fazer um trabalho de aplicação do recurso, né? Se for o caso, se for necessário. Até nisso está solicitando. Então, o projeto é muito positivo, valoriza aí os servidores, a carreira dos servidores, a preocupação com, né, o futuro dos servidores, tanto os nativos e também aqueles que já estão, né, usufruindo dos benefícios. Positivo. Mesmo que todos tenham proferido seus votos, eu ainda coloco o projeto de lei do Executivo número 15/2020 em votação. Caso alguém discorda, que levante manifesto. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de meus novos colegas vereadores, do Marcelo, prestador de serviço, a Daniela, nossa secretária, desejando um bom dia a todos que nos seguirão através do nosso site e através da Rádio 104.9, e que Deus tenha cuidado de nós como tem tido contra essa pandemia. E até a próxima, se Deus quiser. Declaro encerrada essa reunião.